Tem um momento na vida da gente que a gente descobre coisas sobre as pessoas que nunca mais consegue esquecer, coisas que mudam tudo. E é exatamente isso que aconteceu comigo quando meu filho mais velho, o Gustavo, disse que tinha alguém especial na vida dele. No começo eu fiquei feliz, sabe? Aquela felicidade de mãe que vê o filho crescido encontrando o seu caminho. Mas o que veio depois dessa felicidade foi uma série de situações que me fizeram questionar tudo aquilo que eu acreditava sobre pessoas, sobre caráter, sobre o que realmente importa. Deixe eu me apresentar direito. Meu nome é Carla, tenho 53 anos, sou diretora regional de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Passei a minha vida trabalhando duro, muito duro mesmo. Saí de um bairro periférico em São Paulo, estudei em escola pública, fiz meu caminho com suor e dedicação. Meu marido, que Deus o tenha, faleceu quando Gustavo tinha apenas 8 anos e fui só eu criando meus 3 filhos. Ninguém deu nada de graça para mim, nada. Cada coisa que eu tenho, conquistei com meus próprios dedos. Agora, eu não sou uma mulher que ostenta riqueza. Nunca fui. Eu dirijo um Volkswagen Jetta que tem uns 5 anos. Moro em um apartamento confortável, mas nada de luxo absurdo. Uso roupas de boa qualidade, mas nada que grita: olha quanto eu tenho. Meu estilo é mais discreto, mais sofisticado, entende? Eu aprendi cedo que dinheiro de verdade não precisa fazer barulho. Então, quando Gustavo apresentou a noiva, a Marina, que vinha de uma família que você podia notar de longe que tinha dinheiro, aquele dinheiro que grita, que ostenta, que quer ser visto, eu fui neutro na minha avaliação. A garota parecia educada, carinhosa com meu filho, mas tinha uma coisa que eu percebia. Ela tinha aquele sorriso automático, aquele sorriso que não chega nos olhos. Você conhece aquele tipo? Aquele que você ensina em aula de relacionamento empresarial? Quando meu filho me ligou para marcar um almoço com a família inteira da noiva, a família Mendes, porque é assim mesmo, eles têm sobrenome importante na região, negócios antigos, aquele tipo de família que toda cidade pequena tem. Eu já pressentia que algo interessante iria acontecer. Uma pequena voz em mim sussurrava que aquele encontro seria revelador. Decidi fazer um experimento. Não foi planejado, não foi maldoso, mas foi deliberado. No dia do almoço, eu me vesti de propósito de um jeito diferente. Coloquei um jeans desbotado que eu usava em casa, uma blusa simples branca, nada de joias. Tirei até meu relógio de ouro que eu uso todo dia no trabalho. Meu cabelo, que normalmente eu deixo arrumado em um corte bem definido, eu deixei solto e sem produto. Nem maquiagem direito. Eu queria ver como é que essas pessoas iam me tratar se achassem que eu era uma mulher de poucas posses. Eu queria ver a Marina de verdade. E, principalmente, queria ver a mãe dela. Quando cheguei no restaurante, e sim, era um restaurante chique, aqueles com menu em francês que ninguém consegue pronunciar direito, eu já senti os olhares, aquele tipo de olhar que te varre da cabeça aos pés e já faz um julgamento. Já classifica você em uma categoria. Já decide se você merece estar ali ou não. A mãe da Marina, Dona Fernanda, estava sentada à cabeceira da mesa com aquele jeito de rainha. Cabelo impecavelmente arrumado, joias que deviam custar mais que o meu salário de um mês, aquele tipo de roupa que você vê que é de marca de verdade. Ao seu lado, o pai da Marina, o Sr. Mendes, um homem com aquele ar de importância, de alguém que acha que o dinheiro dele dá direito de ser indelicado. E depois tinha a avó, a Dona Bruna,
que parecia ser a matriarca de tudo aquilo, com aquele olhar judicativo que só pessoas muito velhas e muito ricas conseguem colocar. Quando meu filho me apresentou, eu quase ri, quase. A cara da dona Fernanda quando ela me viu, meu Deus, foi daquelas que você nunca esquece, aquela microexpressão de decepção, aquele "quem é essa mulher?" registrado em cada traço do seu rosto. Ela se levantou, me cumprimentou com aquele beijo de leve no ar que as pessoas ricas fazem e disse: "Ah, que legal que você conseguiu vir." Consegui vir, como se eu tivesse feito um favor gigantesco apenas existindo ali. O almoço começou e o cardápio foi um espetáculo de presunção. Pratos pequenos, pretensiosos, aqueles que parecem arte, mas deixam você com fome. Enquanto a gente comia, ou melhor, enquanto a gente fingia comer, a dona Fernanda passou a maior parte do tempo falando sobre as amigas dela que estavam na Europa, sobre o resort que eles iam passar o mês de julho, sobre a filha mais velha que estava fazendo um curso de especialização em uma universidade americana. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, mas não está interessada em ouvir nada? Que faz perguntas para que você confirme o quanto ela é interessante? Era exatamente assim. Ela virava para mim e perguntava coisas vagas, tipo: "E você, trabalha com quê?" Mas já estava conversando com a avó sobre outra coisa antes de eu terminar de responder. Eu mantinha aquele tom de voz humilde, aquele jeito de quem não quer ocupar muito espaço. Falava de forma vaga sobre trabalhar em vendas, sobre morar em um apartamento pequeno mas confortável, sobre ter dificuldades para arcar com certas coisas. Meu filho me olhava de vez em quando com uma certa preocupação, mas eu apenas sorria para ele de um jeito que dizia: "Está tudo bem, mãe está bem." O Sr. Mendes, o pai da Marina, fez um comentário sobre como era admirável que pessoas com pouca educação formal conseguissem encontrar bons empregos mesmo assim. Aquele tipo de comentário que é ofensivo disfarçado de elogio. Eu apenas sorri educadamente. A avó, a dona Bruna, olhou para mim uma vez com aquele olhar penetrante de quem realmente está observando e não apenas julgando de primeira. Aquele olhar fez meu coração disparar um pouco, porque em um segundo, apenas um segundo, eu vi inteligência genuína ali. Eu vi uma mulher que realmente estava vendo além da roupa que eu estava usando. Mas ela não disse nada, apenas voltou para sua sopa. Quando chegou à sobremesa, a conversa virou para os planos de casamento. Dona Fernanda começou a falar sobre como o casamento ia ser sofisticado, elegante, apropriado para nossa posição. Ela olhou para mim e disse, com aquele tom que parecia estar me fazendo um favor: "Não se preocupa, querida. A gente toma conta de tudo. Você pode contribuir de alguma forma se conseguir, sem problema se não conseguir." Contribuir se conseguisse. Como se fosse uma opção generosa dela estar permitindo que eu participasse financeiramente do casamento do meu próprio filho. Aquele almoço durou 2 horas que pareceram 2 dias. Quando finalmente terminou, eu sentia aquele cansaço que é mais do que físico. Era um cansaço de estar sendo constantemente diminuída, constantemente julgada, constantemente colocada em uma caixa onde essas pessoas decidiam que eu deveria estar. Meu filho, quando entrei no carro dele para ir para casa, perguntou: "Mãe, tudo bem com você? Você parecia desconfortável." Eu disse:
Tudo bem, filho, mamãe só estava cansada. Mas não era verdade. Eu estava começando a ver exatamente como era essa família que iria fazer parte da vida do meu filho para sempre. E aquilo me assustava um pouco. Não porque fossem ricos, porque riqueza nunca me assustou, mas porque eles pareciam achar que a riqueza deles lhes dava o direito de ser cruel. Então, quando meu filho me ligou na semana seguinte e disse que a dona Fernanda tinha convidado a gente, só eu e ele, para um almoço particular na casa deles, eu aceitei. E dessa vez, decidi continuar o experimento. Eu queria ver até onde isso iria. Queria entender de verdade o que estava em jogo aqui. Porque uma coisa eu já tinha aprendido depois de 53 anos de vida. As pessoas sempre revelam quem realmente são. A gente só precisa estar atento. O segundo encontro foi na casa deles. E que casa! 3 andares, vista para a cidade inteira, piscina, jardim que parecia saído de revista. Aquele tipo de casa que custa alguns milhões de reais e serve principalmente para dizer para os outros: olha só quanto eu tenho. Dona Fernanda me recebeu na porta com aquele sorriso automático novamente. Dessa vez, ela tinha preparado um almoço para as pessoas que importam, como ela mesmo disse. Entendo agora que isso era uma forma de categorizar pessoas que importam e pessoas como eu. Ela me levou pela casa, mostrando cada quarto, cada detalhe, cada obra de arte original. Ela tinha certeza de deixar bem claro que eram originais. Cada coisa era uma oportunidade para ela reforçar quanto dinheiro ela tinha. Era quase um show, sabe? Quando finalmente nos sentamos à mesa, uma mesa que parecia ser feita de madeira maciça antiga, com lugar para 20 pessoas, mas estávamos em 3, Dona Fernanda começou a conversa de um jeito que eu depois entendi que era estratégico. Carla, ela começou, chamando meu nome com aquele tom que faz você sentir como se tivesse feito algo de errado. Eu queria conversar com você sobre uma situação que está me preocupando. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Aqui vinha. O Gustavo é uma ótima pessoa, realmente. A gente o adora. Mas ela fez aquela pausa dramática, aquela pausa que as pessoas fazem antes de soltar uma bomba. Existe uma questão de compatibilidade que a gente não pode ignorar. Compatibilidade? Perguntei, fingindo inocência, pegando um garfo. Bem, a família da Marina vem de uma posição muito diferente da sua, ela disse, olhando para meu jeans desbotado, como se fosse uma doença contagiosa. Nossa família tem uma certa estatura social, certos padrões, e a Marina, quando se casar com o Gustavo, ela vai querer estar em círculos que... Ela pausou novamente, procurando as palavras, que talvez você não tenha acesso. Eu apenas comi meu almoço, aquela comida cara que eu sabia que ia ser fraca demais para dizer que era boa. Porque comida de rico nunca é substancial, é sempre tudo muito pequeno, muito refinado demais. Entendo, eu disse calmamente. Não, eu não acho que você entende, ela continuou, ganhando coragem. Você vê, nós estamos pensando no futuro do Gustavo com a Marina. E a verdade é que tendo você ao redor, com essa posição social que você tem, isso pode ser um obstáculo. Obstáculo, é assim que ela se referia a mim. A mãe do noivo era um obstáculo.
Ela pôs o garfo para baixo, delicadamente, sempre delicadamente, porque riqueza aparenta elegância até em coisas simples, e me olhou nos olhos. A família Mendes é muito importante aqui na região, continuou ela. Nós temos relações, negócios, posição. E quando a Marina se casa com o Gustavo, a gente espera que ele compreenda que há certas responsabilidades que vêm com estar casado com alguém da nossa família. Certos padrões que precisam ser mantidos. Eu coloquei meu garfo também e esperei. Porque quando alguém começa desse jeito, vem uma proposta em breve. Então, eu tenho uma sugestão, ela disse, e seu rosto mudou completamente. Virou aquele rosto de alguém que está propondo algo que ela acha que é uma solução brilhante, generosa até. Por que você não tira um tempo para si mesma? Viaja? Descansa? A vida é tão curta, não é? Você trabalha tanto, é tão cansada sempre. Ela sentia pena de mim. A mulher estava tendo pena de mim. E para ajudar você a aproveitar esse tempo de descanso que você merece tanto, ela continuou, eu gostaria de oferecer uma pequena ajuda financeira. Mensalmente, para que você não se preocupe com contas enquanto aproveita esses momentos de lazer. Ela pausou. O silêncio foi tão pesado que pude ouvir a água da piscina indo e vindo do outro lado da casa. Estou falando de aproximadamente R$ 4.000 por mês. R$ 4.000. Aquilo não era uma oferta, aquilo era uma compra. Ela estava tentando me comprar. Estava tentando comprar a minha presença fora da vida do meu filho. R$ 4.000 era o que ela achava que era meu valor no mercado. E a pior parte? Não era nem a quantidade pequena do dinheiro. Era o fato de ela realmente acreditar que aquilo iria funcionar. Que ela realmente achava que uma mulher como eu, uma mulher que ela via como pobre, como inferior, iria aceitar dinheiro para desaparecer. Aquele silêncio continuou, porque eu não sabia se ria ou se chorava. Eu não sabia se me levantava e saía andando, ou se terminava aquela conversa de uma forma que deixasse claro para ela exatamente quem eu era. Meu filho ao meu lado estava branco, completamente branco. Ele sabia. Ele finalmente estava vendo exatamente o que sua mãe havia estado vendo desde o começo. Dona Fernanda, eu comecei, e minha voz era tão calma que assustou até a mim mesma. Eu preciso que você escute o que eu vou falar muito cuidadosamente. Ela colocou a mão no seu colo, aquele gesto que mulheres ricas fazem para parecer frágeis. Você está certa em uma coisa, eu e você somos de mundos muito diferentes, mas não pelo motivo que você pensa. Eu fiz uma pausa deliberada, respirei, e então eu comecei a falar. Meu nome é Carla Augusto Silva, sou diretora regional da rede Carrefour para São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Tenho responsabilidade sobre mais de 65 lojas, 2.500 funcionários e um orçamento anual de aproximadamente R$ 120 milhões. Seu rosto começou a mudar. Seu rosto começou a desabar. Eu não trabalho em vendas, como você ouviu. Eu tenho um título de executiva sênior que levou 30 anos de dedicação para conquistar. Eu trabalho para uma das maiores redes de varejo da América Latina. Meu salário anual é superior a R$ 500.000. Ela tentou dizer algo, mas sua boca não produzia som. Essa roupa que eu estou usando? Que você visivelmente desprezou? Eu compro roupas de verdade quando quero, e você claramente nunca viu alguém que tem dinheiro de verdade, porque pessoas como a gente não precisam ostentar. Nós não precisamos porque nós temos segurança. Segurança, Dona Fernanda, é algo que dinheiro novo nunca consegue comprar. Meu filho estava ao meu lado com as mãos tremendo. Você veio para minha casa,
porque isso aqui é muito bonito, mas não é uma casa, é um cenário. Veio para o meu almoço com meu filho e ofereceu a mim, a mãe do seu genro, R$ 4.000 por mês para desaparecer. Você ofertou uma taxa de desaparecimento, como se eu fosse uma inconveniência que pudesse ser removida com dinheiro. Dona Fernanda estava se encolhendo na cadeira. Mas deixa eu falar algo bem claro. Eu não desapareço. Eu não sou comprada. Meu amor pelo meu filho é infinitamente mais valioso do que qualquer oferta financeira que você possa fazer. E a verdade que dói, a verdade que você precisa aceitar, é que você ofereceu essa quantia achando que seria irrecusável para alguém da minha posição social aparente. Isso diz tudo sobre você, absolutamente tudo. Eu me levantei. Você acha que seu dinheiro velho faz você superior. Acha que morar em uma casa grande e andar com joias caras te coloca acima das outras pessoas. Mas sabe o que você é? Você é um pequeno ditador em um império pequeno. E seu império é tão frágil quanto você. Ela começou a chorar. Aquele choro silencioso de alguém que acabou de ver exatamente quem ela era, refletida de volta. Agora, sobre o casamento do meu filho com sua filha, continuei, ainda de pé. Isso vai acontecer porque meu filho ama a Marina. Amo o Gustavo mais do que você é capaz de amar qualquer coisa que não seja seu próprio reflexo. Mas você pode escrever em seu coração que eu vou estar em cada momento importante da vida dele. Eu vou estar em cada aniversário, cada Natal, cada momento que importa. E você vai ter que aprender a conviver com isso, porque eu sou a mãe dele e nenhuma quantia de dinheiro vai mudar isso. Seu marido entrou naquele momento. Deve ter ouvido o tom da nossa conversa de longe, e ela simplesmente olhou para ele, sem conseguir nem falar. Meu filho se levantou ao meu lado, e aquele gesto simples disse tudo. Ele estava comigo, sempre esteve. Nós vamos indo, eu disse, olhando para os dois. Gustavo, pega a jaqueta. Enquanto saíamos, aquela mulher tentou falar algo, mas sua voz não saía. Sua filha, a Marina, estava no corredor com o rosto pálido. Ela tinha ouvido tudo. Marina, eu disse, parando na porta, você parece ser uma boa garota. Espero que você tenha a coragem de ser melhor do que as pessoas que a criaram. Porque caráter não é hereditário, filha. Você escolhe. O carro estava estacionado na frente daquela casa de 3 andares. Quando entrei nele, meu filho começou a chorar. Aquele choro de alguém que teve a escala de sua realidade completamente reajustada. Mãe, ele disse, mãe, eu não sabia. Eu realmente não sabia. Eu sei, filho, você é um bom rapaz, mas você estava cego e tinha que abrir os olhos. Dirigimos em silêncio pela cidade, a mesma cidade que aquela família achava que possuía. Dirigir aquelas ruas, aquele momento, com meu filho tremendo de choro ao meu lado, aquilo foi terapêutico. Porque uma coisa que eu aprendi naquele dia foi que dinheiro nunca pode comprar caráter. Dinheiro nunca pode comprar dignidade. Dinheiro nunca pode comprar o tipo de força que vem de você saber exatamente quem você é. Eu sou Carla Augusto Silva, diretora regional, mãe de 3 filhos, mulher que subiu do nada com as próprias mãos. E nenhuma Dona Fernanda no mundo inteiro seria capaz de me diminuir. Naquele carro, dirigindo para casa, eu soube que tinha feito a coisa certa. Aquele experimento que começou como um simples teste
tinha se transformado em uma aula de vida, para meu filho, para a Marina e para mim mesma. Porque às vezes a gente precisa se colocar no lugar de alguém inferior para conseguir enxergar o caráter de verdade das pessoas. E as pessoas que a gente ama precisam aprender cedo que existem coisas mais importantes que status social. Meu filho, quando finalmente parou de chorar, perguntou: "Você continua com o casamento acontecendo?" E eu pensei sobre isso. Realmente pensei. "Sim", eu disse, "porque eu quero você feliz. Mas as coisas vão mudar. A partir de agora, as coisas vão mudar muito." E mudaram. Marina deixou a casa dos pais. Ela viu o que sua mãe tinha feito e ela escolheu ser melhor. Ela escolheu sua integridade acima da covardia daquela família. O casamento aconteceu 6 meses depois, e para surpresa de ninguém que realmente me conhece, eu cobri metade dos custos. Não para provar nada, mas porque aquela era minha escolha, era minha decisão, e ninguém tira de mim o direito de escolher. A dona Fernanda nunca mais se recuperou completamente daquele dia. Seu marido, o senhor Mendes, teve que vender alguns negócios e descobriu como é que é lidar com problemas de verdade. A avó, a dona Bruna, que tinha aquele olhar inteligente que eu tinha visto no primeiro almoço, ela me ligou pessoalmente uma semana depois para pedir desculpas. Disse que tinha visto algo em mim desde o começo, mas tinha deixado sua filha agir como ela era. Aquela conversa com a dona Bruna foi a que realmente me tocou, porque ali estava uma mulher que tinha dinheiro, tinha poder, mas tinha a humildade de pedir desculpas. Ela tinha o caráter que faltava na sua filha. Meu filho hoje tem um casamento forte com a Marina. Eles tiveram 2 filhos lindos, meus netos. E toda vez que a gente se reúne nas festas familiares, eu vejo a dona Fernanda olhando para mim com aquele misto de respeito e remorso. Eu nunca deixei isso afetar meu comportamento com ela, porque uma coisa que essa vida toda me ensinou é que ser melhor que alguém não significa ser rude, significa ser digno, significa estar seguro de si mesmo. E aquele experimento, aquele teste que eu fiz pretendendo ser pobre, ensinou para meu filho algo que nenhuma quantidade de dinheiro ou status poderia ensinar. Que a pessoa que você escolhe para dividir a vida precisa estar segura de seus valores e precisa vir de um lugar onde esses valores sejam realmente honrados. Porque dinheiro vem e vai. Casarões podem ser vendidos, joias podem ser roubadas, posição social pode desaparecer em uma noite, mas caráter é para sempre. E foi exatamente isso que eu aprendi quando fingi ser pobre para testar a família do meu filho. Às vezes, a gente precisa descer para conseguir realmente subir.